Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança. Muito obrigado por tua interação, por tua companhia. Muito obrigado também você que tem, além de acompanhar aqui o nosso conteúdo aqui no canal Escola da Esperança, você que tem compartilhado os nossos vídeos da lição da Escola Sabatina. Deus seja louvado, porque você tem sido um transmissor da esperança através aqui do canal Escola da Esperança. Desde já eu quero agradecer o teu empenho e também o teu trabalho para a honra e glória do Senhor. Vale lembrar que, além do canal Escola da Esperança, nós temos o programa Escola da Esperança na Rádio Viver toda sexta-feira, às 20 horas. Como escutar? Basta você digitar nosso site oficial www.radioviveroficial.com.br e toda sexta-feira, na Rádio Viver, a rádio que transmite a esperança, você vai estar acompanhando o programa Escola da Esperança, às 20 horas, o resumo todo especial de tudo aquilo que nós abordamos aqui no canal Escola da Esperança. E o título de hoje, terça-feira, dia 22 de julho de 2025, é As Três Primeiras Pragas. A partir de hoje, a gente vai estar abordando todas as pragas que foram ali enviadas por Deus no Egito. Essas três primeiras, elas referem-se às três primeiras, né, das 10 pragas enviadas por Deus ao Egito para revelar seu poder soberano sobre os deuses egípcios e, ao mesmo tempo, querido amigo, querida amiga, libertar o seu povo. Quando a gente analisa numa perspectiva adventista, que tem como base a palavra de Deus, essas pragas não eram meros castigos aleatórios, né, como muitas pessoas pensam, mas demonstrações do juízo de Deus contra a idolatria e também as suas tentativas misericordiosas de levar Faraó ao arrependimento antes do juízo. Mostram também que Deus tem domínio sobre a natureza. Por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então, aqui a gente fez um breve comentário sobre o título de hoje, terça-feira, As Três Primeiras Pragas. A lição da Escola Sabatina de hoje, terça-feira, ela analisa alguns pontos bem importantes que eu quero trazer aqui no resumo de hoje, aqui no canal Escola da Esperança. É interessante que Deus ele havia advertido Moisés, querido professor, querido professora, sobre a resistência de Faraó. A lição destaca que as pragas, elas revelariam Deus aos egípcios e, ao mesmo tempo, iriam fortalecer a fé dos hebreus. E quando a gente analisa a primeira praga, que foi ali a água no Nilo, né? A água do Nilo que se transformou em sangue, a gente percebe que ali houve um confronto direto ao deus Hapi, que era, segundo os egípcios, provedor do rio Nilo. E por que o rio Nilo? É importante a gente ficar atento aos detalhes. Por que o rio Nilo? Antes de destacar essa questão do rio Nilo, porque as pragas começaram por ali, vale lembrar que o povo egípcio, eles eram politeístas, ou seja, eles adoravam deuses relacionados à natureza, à agricultura, à fertilidade e também à morte. E como eu havia falado no início dessa semana, havia mais de 1.500 deuses egípcios. E um outro detalhe importante que é bom a gente linkar com a questão do Rio Nilo,
que quando eu falo, por exemplo, a questão da natureza, o Rio Nilo, por ser um rio, né, por ter água, enfim, fazia parte ali da natureza, mas também o Rio Nilo ele era o centro econômico e também religioso do Egito, ou seja, ele tinha ali algumas atividades que eram feitas ali, então tinha todo ali uma situação que não foi por acaso que ali a primeira praga começou por ali. Um outro detalhe importante que eles tinham esse entendimento de que através desse Deus, o Deus Rapi, eles acreditavam que ele era um provedor. E Deus, de contrapartida, quis mostrar para eles de que Deus é o único provedor, criador e também doador da vida. Tá ótimo? Vamos para a segunda praga? A segunda praga, que foi Hus, no Egito, né? Foi a questão ao confronto a deusa Ra, né? E isso demonstrou o quê? Demonstrou o controle absoluto de Deus a remover as rãs no tempo certo. Ou seja, tudo foi feito ali através de um Deus muito sábio, muito estratégico, né? Mas nada foi feito por acaso. Tudo foi feito em cima daquilo que tinha ali, segundo os egípcios, né, alguma relevância, mas que não tinha nada a ver com Deus. A terceira praga foi a de mosquitos, né? Piolhos, carrapatos, e eles ali saíram do pó da terra. É interessante que ali houve um confronto ao deus Geb, que segundo os egípcios era o deus da terra. E os magos, né? É importante ressaltar isso. Eles reconheceram que era o dedo de Deus, mas Faraó continuou endurecido. Vou repetir agora um conceito importante. A primeira praga, a segunda praga, a terceira praga e sem dúvida alguma as demais pragas, mas aqui como a gente está analisando as três primeiras, observe que cada uma delas tinha uma situação a ver com a natureza, com a questão da agricultura, que a gente analisou ali na questão da terra, né? Da terceira praga. Então a gente percebe que tudo tinha a ver muito com a natureza. Por quê? Porque os egípcios focavam muito essa questão. E ali eles acabavam então adorando esses deuses que totalmente contra a palavra de Deus. O quinto parágrafo destaca que muitas lições a gente pode tirar sobre a rejeição às orientações divinas, né? Mas também ao mesmo tempo as consequências do endurecimento do coração. Aqui nesse contexto de Faraó, mas que muitas vezes, em outras circunstâncias, também nós muitas vezes rejeitamos as orientações divinas. Encaminhando a parte final, chegamos à terceira pergunta, né, que tem como base Êxodo, capítulo 7, versículo 14 a 25, Êxodo, capítulo 8, versículo 1 a 19. E a pergunta é a seguinte: o que aconteceu durante essas pragas, né? Olha que interessante, querido professor, querida professora que está nos acompanhando. Quando a gente volta um pouquinho e tendo como base a pergunta 3, a gente observa que as águas do Nilo elas foram transformadas em sangue. E isso matou, né, os peixes, tornando a água imprestável. Por quê? Os peixes, né, eles precisam ali do fluxo de movimentação da água e oxigenação. Sem esse movimento da água, esse fluxo, né, tanto que os peixes, naturalmente, eles não conseguem viver em locais que não têm essa oxigenação, né? Essa movimentação, aí eles não conseguem respirar, acabam morrendo. E o Nilo ficou sem esse processo, né? Os peixes acabaram morrendo, já que isso também tinha uma questão econômica, e a água se tornou, então, imprestável, né? Ela não tinha nenhuma condição de manter os peixes vivos, e aí afetou diretamente a questão econômica. Quando a gente analisa a questão das rãs, que foi a segunda praga, as rãs elas invadiram
toda a terra e também elas invadiram as casas do Egito. E depois elas morreram e deixaram ali um mau cheiro, né? Um cheiro que, de certa forma, não foi nada agradável para o povo egípcio. E quando a gente analisa também a questão dos mosquitos e piolhos, né? Eles infestaram ali homens, mulheres, enfim, animais. E os magos, como eu já havia destacado, eles não puderam replicar o milagre, já que eles tinham essa estratégia de sempre tentar copiar, tentar fazer o mesmo milagre sobrenatural que Deus fazia para tentar, de certa forma, diminuir, então, o impacto, né? Diminuir a questão ali daquilo que foi feito por Deus. E aí, o que aconteceu? Os próprios magos, eles admitiram que era a obra de Deus. Então, quando o faraó endureceu o coração, também em cima dessa situação, a gente observa que muitas vezes, assim como o faraó em outras circunstâncias, né, repito isso, a gente também endurece o nosso coração, porque a gente está vendo os milagres de Deus. Muitas vezes, assim como foi feito pelos magos, né, o inimigo está por trás ali daquela questão, e a gente, pelo aquilo que a gente vê, a gente acaba desfigurando aquilo que Deus faz. E aí, por consequência, acaba endurecendo o nosso coração. Esse não é o desejo de Deus. Esse não era o desejo de Deus para Faraó, e, sem dúvida alguma, não é o desejo de Deus para nenhum de nós. Eu quero finalizar rapidamente com algumas lições. A primeira é de que Deus usa todos os meios possíveis para alcançar corações endurecidos antes do juízo final. Assim como foi naquela época, naquele contexto, também nos nossos dias, antes do juízo final, vai ter manifestações sobrenaturais de Deus, o inimigo também vai tentar contrapor, mas aqueles que estão ligados e atentos à palavra de Deus, às profecias, com certeza vão entender a diferença entre aquilo que Deus faz e aquilo que o próprio inimigo faz, mas obviamente não chegando nem perto daquilo que é o poder de Deus. A gente percebe também, numa segunda lição, que a idolatria moderna, ou seja, quando a gente analisa uma questão das pessoas focando somente os bens materiais, o status, uma ciência, por exemplo, sem Deus, né? Ali observamos que não tem poder para salvar esses elementos destacados, né, anteriormente, ou sustentar a vida, porque somente Deus pode salvar e somente Deus pode sustentar a vida. Uma terceira lição é que o poder de Deus ele é infinitamente superior a qualquer poder humano ou espiritual deste mundo. Então, o poder de Deus ele é infinito, ele é poderoso e, como eu falei, superior a qualquer poder humano. Uma quarta lição é que rejeitar as orientações de Deus só endurece o coração. Aconteceu com Faraó, pode acontecer com a gente também, só que isso vai trazer consequências em meio ao juízo futuro. E uma quinta lição, não menos importante, é que devemos reconhecer o dedo de Deus agindo hoje em nossas vidas, assim como agiu na história, assim como vai agir também no futuro e assim como está agindo também no presente. Para finalizar, uma citação da escritora cristã Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 23, que diz o seguinte: o Senhor, ao ferir os deuses do Egito, mostrou seu poder sobre tudo que os homens adoraram. Ou seja, a gente viu uns exemplos aqui, né? Abrindo parênteses, naqueles animais e situações em meio à natureza. Hoje, continuando aqui o verso, muitos adoram riquezas, fama ou intelecto. Também estes cairão ante ao poder divino. Aqui um detalhe importante: Deus não é contra a riqueza que é consagrada a Deus, que é destinada para os nossos recursos, para ajudar a obra de Deus. Porém, quando a gente vê a riqueza como um ídolo, aí que é o problema. A fama
também como ídolo, se torna um problema. O intelecto, quando esse intelecto não é ou não está disponível ou consagrado para ajudar o nosso próximo, também se torna um ídolo. Então a gente percebe aqui, entre outros elementos, né, várias vertentes que podem fazer com que a gente tenha ídolos. Na época do povo Egito, tinha essas características, hoje também. Em outros ídolos modernos também pode acontecer esse tipo de situação. Então, finalizando o resumo de hoje, eu quero agradecer a tua companhia, agradecer também a tua interação. Fica o convite para que você possa acompanhar o nosso conteúdo, quantas vezes você achar necessário, e também compartilhe os resumos aqui do canal Escola da Esperança. Fazendo isso, você vai estar compartilhando esperança com seus irmãos de unidade de ação, com seus amigos. Eu tenho certeza que assim fazendo, você vai estar sendo aí uma transmissora da esperança para a honra e glória do Senhor. Que você tenha uma excelente terça-feira e, claro, acompanhando aqui os resumos, e que Deus te abençoe nesta terça-feira, dia 22 de julho de 2025, onde a gente acompanhou o título As Três Primeiras Pragas.